uma coisa que eu não esqueço são números. Pode crer. Pode crer mesmo. Que número eu falei ontem para você? Eu falei um número ontem para você, não falei? 3 bilhões. Você tinha falado no carro, né? Foi, quanto eu falei? 450 mil? Sim. 400 e poucos mil, eu acho. A gente esquece as coisas que a gente ouve porque elas não são importantes, sabia? Se você ouvir coisas importantes, você vai decorá-las. Mas coisas que não são importantes, a gente esquece. É verdade. Senão a gente vai ficando com uma deficiência, sabia? Conforme você esquece as coisas que você faz, aquilo fica faltando em você. Depois, com o tempo, aquilo desaparece, porque você não usou. Entendeu? Entende o que eu estou falando? Acho que sim. Se falar para você lembra quando você era criança, o que você fazia? Quando você falava com teu pai? Você lembra? Tudo que você fazia? A gente não lembra. Nós temos que lembrar. Senão, eu vou explicar para você o que acontece. Essa vida aqui é uma vida curtíssima, né? Tá certo? Uma vida rápida. Você pode ter certeza que dentro dos bilhões de anos que a gente vive, isso aqui é uma faísca no universo. Né? Você nasceu e já morreu. É só isso. Então, nós temos que prestar bastante atenção em cada vida para poder lembrar de tudo que nós fizemos. Senão, como é que você vai lembrar quando você tinha 3 anos de idade? Você lembra? Vocês lembram? Tem gente que não lembra. Mas você lembrar uma coisa ou outra, você se lembrar de uma forma mais integral, são coisas diferentes. Não são? Depende. Eu lembro dele da época que eu tinha 9 meses de idade. Você tem que lembrar. Foi quando eu comecei a falar. E minha mãe disse: o moço está falando. Meu pai falou assim para ela: o que você falou? Ela falou: falei que o moço está falando. Falou: como que ele está falando? Aí eu virei para o meu pai e falei: pai? Ela falou: não falei que ele estava falando? Porque se você começa a tua vida e vai se integrando de tudo que você faz, você não esquece depois. Então, eu lembro de várias coisas, né? E tem coisas que você vai apagar porque você não quer ouvir, entendeu? Você não quer lembrar daquilo. Mas eu quero lembrar de tudo que eu passei. Então, saber o que aconteceu comigo. Então, acho que é importante a gente lembrar da própria vida, das coisas boas e das coisas ruins, que a gente tem sofrimento. Senão a gente não aguenta. Você não aguenta viver, entendeu? Você passa essa vida, você vai lembrar dela mais ou menos 5%. Quando você morre, você lembra 5%. Você lembra daquelas coisas que foram ótimas para você, ou das coisas que foram muito ruins. Então é um mito, né? Que se tem que, quando você desencarna, aí tem aquele flash que relembra tudo, e fica lá lúcido no extrafísico. Mas você não lembra disso. Todo mundo tem isso. Quando você vai falecer, você tem um momento, no momento da morte, você revê toda a tua vida. Mas você só consegue rever aquilo que realmente foi importante para você. Entendeu? O que te marcou de alguma forma? Te marcou de alguma forma, senão você não lembra. Então, é uma coisa complicada, né? A gente não lembrar da própria vida. Tem que começar a pensar agora. Eu acho que isso é importante, senão você vai viver várias vidas e não vai lembrar de nenhuma. Aí, se você quiser
fazer um retorno à vida anterior, você não consegue. Entendeu? Porque você não quer lembrar, pô. Você não quer lembrar nem o começo dessa vida, como é que você vai lembrar a vida anterior? Me fala. Não dá. Então, se vocês lerem os livros que eu escrevi, vocês vão ver que tem coisas ali que são reais, que eu coloquei com realidade. Né? Eu não tinha medo de falar, pô, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Né? Não tinha. Isso é interessante porque quando a gente vai aprendendo as coisas, você vai ficando mais forte intelectualmente. Né? Você olha para uma pessoa e você já sabe o que ela é, o que ela faz. Sabe? Então fica difícil. Pô, se você quiser comer isso aqui, pode comer. Eu vou comer isso aqui porque esse negócio aqui estava bom, mas eu acho que está. Você quer? Ninguém quer? Você viu que ninguém quer, né? Ô, Moisés, e no caso, 5% só que se lembra, mas vamos supor, as últimas vidas passadas minhas, um exemplo, eu lembro muito pouco porque ignorei um monte de coisa. Aí nessa vida eu mudo o comportamento, começo a prestar muito mais atenção em tudo que eu faço. Essa mudança minha hoje automaticamente faz com que eu consiga me lembrar também das coisas que antes não me lembrava antes. Vai fazer você lembrar, com certeza. Se você se recordar totalmente dessa vida, você vai se lembrar da outra também. É importante, gente. Senão você não lembra da... Quem aqui lembra da vida passada? Vocês lembram? Vocês conseguem viver o que vocês... Conseguem. Mas se você lembrar, você vai poder escrever uma história. Certo? Pode crer. Você vai pegar a tua vida e falar, pô, eu vou escrever isso aqui. E escreve. Né? Senão você não lembra das coisas e você se perde. Né? É o que a gente faz. Todos nós aqui fazemos isso. Para mim isso é triste. Você não lembrar da sua própria vida inteira. Vocês já pensaram nisso alguma vez? A gente não quer lembrar de tudo. Tem coisa que a gente tem medo de lembrar, né? Então, normalmente quando a gente lembra alguma coisa, num sonho, o sonho ele é sempre um aviso do que você viveu, entendeu? Ou do que você está vivendo, né? Mas você precisa dar muita atenção para você saber se realmente é verdade ou não. Porque normalmente quando a gente sonha com coisas que agradam a gente, certo? Ninguém sonha com coisas que aconteceram de verdade. Você vai ficar desesperado se você ver o que aconteceu com você. Vocês imaginem que na vida passada, como é que era a vida de vocês? Certo? Não era muito fácil. De ninguém a vida era fácil. Se nessa vida vocês estão tendo dificuldades, vamos supor que eu tenho dificuldades. Na vida anterior vocês tinham mais dificuldades. É um caso complicado isso. Presente. Você não está no aqui agora. Exatamente. E é por isso que dificulta, quer dizer, o caminho para a gente conseguir ampliar isso seria tentar cada vez estar mais no presente para conseguir dar importância a tudo, né? Porque a gente não dá importância porque a gente nem percebe, a gente nem enxerga, né? Sim, com certeza. Se a gente quiser viver integralmente, nós vamos ter que viver cada instante. Tudo que vocês fizerem, peguei essa caneca, estou pegando essa caneca. Você tem que saber o que você está fazendo. Senão você faz assim e você nem lembra que você fez isso. Você não lembra, você não tem noção. O cara está doente, você olha para ele, você deve estar com tal coisa. Pô, você tem que examinar a pessoa com calma, com tranquilidade, né? Por isso que eu acho que um médico, quando ele vai atender,
ele tem que ter muita paciência, não precisa ter tempo. Esse negócio de você ir num lugar e você tem 10 minutos para atender o paciente. Pô, não é possível isso. Não é possível. Você tem que ter todo o tempo que você precisa para atender uma pessoa. Certo? Senão não funciona. Eu acho que nada funciona se a gente não tiver tempo. O tempo é importante. Você sem tempo, você não existe. Certo? É verdade. Sem tempo você não existe. E eu acho que vocês estão entendendo 2% do que eu falei.